Seja sincero comigo, doutor. Fala a verdade. Eu morri. Não morri? Não, você não morreu, não. Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos tratar de comentar aqui um pouco sobre o vídeo do Whindersson Nunes que está bombando na internet. Hoje temos uma crise muito grande, né, na esfera psicossomática, e aí o Whindersson, como sempre, ele se supera. Esse vídeo tá demais, uma vez que ele fala das suas dores, ele fala das suas angústias, do cenário político-social, de uma forma bem profunda, bem sincera e bem crítica. E aí não podia dar em outra, né? É o que se está vendo, todo mundo comentando, e eu não poderia deixar de comentar. A princípio nós vemos uma análise, né, pelo psiquiatra, que é o único na esfera dos especialistas, né, que pode medicar. O psicólogo ele não medica, mas tem um tanto quanto de psicologia, e você vê em alguns momentos que se comporta como um psicólogo, o analista do Whindersson, e algumas vezes como um psicanalista, na esfera mais profunda do subconsciente. E é muito interessante porque o Whindersson nos traz à reflexão alguns tópicos. Por exemplo, no início do vídeo, eu separei aqui em algumas partes, são 6 partes pequenas, para que a gente possa estar comentando e vocês vejam a profundidade que é esse vídeo. Então o Whindersson começa perguntando ao seu médico, né, se ele tinha morrido. E isso faz do Whindersson um cara fantástico, porque em apenas 10 a 11 minutos o cara consegue nos fazer chorar e rir ao mesmo tempo. O tempo todo que dura o vídeo, você começa a querer sentir em alguns momentos que você se identifica, né? Você quer chorar e ao mesmo tempo rir da forma como ele traz uma realidade que poucos com maestria fizeram, como o Whindersson, uma análise e um processo que ele está passando muito psicossomático, né? E ele consegue externar para que os leigos ou as pessoas que ainda têm o prazer de não passar por isso, entender um pouco do mundo que é de uma pessoa que passou ou está passando por um processo de angústia, de ansiedade, de depressão. E é fantástico. Então ele começa nesse primeiro trecho questionando a vida, né? Eu morri, porque ele se sente de fato, mesmo que ele seja consciente que não perdeu a vida, mas ele não está vivendo. Ele não morreu, mas perdeu a vida. É interessante. Veja esse trecho. Tô morto, é? Não, tá morto nada. Como é que você se sente? Morto. Por quê? Por causa desses testes aí, né? Da vida. Você vai cansando. E por que você acha isso? Da onde você acha que vem isso? Eu acho não, eu tenho certeza. É minha vida mesmo. Esse negócio de aprender lições, aprendizagem, isso é pra você ficar mais forte. Mais forte, eu vou virar o quê? Um vingador. É fantástico esse vídeo. É fantástico a cabeça desse cara. Esse cara é um gênio mesmo. Esse segundo trecho ele fala da fama, onde ele vem dizer que a fama por si só é bacana. Mas a fama por si só é bom, é legal, é bacana você ser conhecido. Você também tem muito amor, né? Você ganha capinha de celular. Às vezes nem é do modelo do seu celular que você ganha. Às vezes eu acho que a pessoa que dá, ela dá sabendo que não é o modelo do seu celular para você não usar. Você ganha carregador de celular, eles acendem, né, na ponta. Os falsetinhos, sabe? Eles acendem, na hora que a gente bota, eles acendem. Eu acho tão legal aquilo. Mas é uma semana só, mas aí a gente ganha. Você conhece as pessoas também, né? Eu conheci o Mano Brown. Sim. Mano Brown chama Pedro Paulo, nem sabia. Tem noção? Isso são informações que a fama me trouxe. A gente ganha até capinha de celular. A fama em alguns momentos traz coisas boas. Por exemplo, eu conheci o Mano Brown. Então, diante
da dor tão grande que é o que ele está passando, suas angústias, sua depressão, ele começa de certa forma até relativizar, talvez de forma um pouco pejorativa, as coisas boas que quando o ser humano está passando por essas crises, ele percebe que é ínfima em relação a tudo que tem acontecido pela sua fama. E aí, capinhas de celular, conhecer um artista, não que não seja ruim, mas que fica muito pequeno, né? No objeto do sofrimento dele, ele consegue deixar tão distante uma coisa que muitas pessoas lutam, galgam, matam e morrem para chegar numa vida de fama, e a essência da vida, o Whindersson começa a ver que é uma coisa muito supérflua, né? O que a fama traz, as coisas boas que de fato não são quase nada. Tem um trecho aqui que é um paradoxo, né? Que o analista, mais uma vez, ele vem dizer que tudo que devemos pensar, de certa forma, para que a gente possa se sentir útil no meio da nossa sociedade, uma sociedade coletiva, é pensar no bem maior. Aí o Whindersson, com maestria, também faz essa crítica, que é muito interessante. Eu me dou, aquele conceito de Ubuntu, né? Somos todos um, mas que a dor ele está sentindo sozinho, ninguém está conseguindo ver o fundo do poço conforme ele. E aí é muito interessante, esse cara consegue ser um gigante, como dizia Nietzsche no conceito de super-homem, né? Que é um pouco deturpado, é o homem que se supera. E eu creio que o Whindersson, ele passando por essa dificuldade toda, ele consegue ser um super-homem. E aí ele consegue dar, de certa forma, uma certa criptonita a algumas pessoas com o próprio sofrimento dele. Ele, à medida que ele está pensando que é fraco, à medida que ele está se expondo nas redes de sua fraqueza, aí a gente lembra de um Shaul, né? Um Paulo da vida, que diz que quando eu penso que estou fraco, aí é que eu estou forte. E aí eu creio que o Whindersson está mais forte do que antes, quando ele consegue se abrir e talvez se curando, curar muitas pessoas, com o fato de mostrar que nós somos carentes e precisamos, de certa forma, para ser grande, descer um pouco. É aquele conceito de Nietzsche, né, de que a árvore, quanto mais ela cresce, mais ela precisa se aprofundar nas suas raízes. Então, à medida que a gente está descendo para o nosso subconsciente, conhecendo nossa essência, a gente consegue também crescer como seres humanos, como pessoas humildes, e que de repente começamos até a mudar o nosso foco de vida, né? Em busca de uma coisa interna, talvez seja até maior do que uma busca de fama, de aplausos. É muito interessante esse trecho. Porque na realidade, a sua opinião não é só a sua opinião. Ela sempre tem que ser pensando num bem maior. Concorda? Sempre para um bem maior de todo o coletivo. E eu? Né, onde vem as lágrimas, quando o seu próprio, o Whindersson, né? Ele começa a se ver como próprio analista de si mesmo, é como se fosse o superego dele ali, analisando ele, e ele fala que ele está precisando de um pouco de plateia, e aí ele faz essa crítica que é uma apunhalada mesmo de realidade. Ele diz que morre 2.000 plateias todos os dias, e é uma crítica social, como de certa forma a gente também está morrendo. À medida que esse povo está morrendo, nós morremos também. E por outro lado, as plateias, né? Ele faz também uma crítica ao seu filho que morreu, um desabafo na realidade, que queria estar em Manaus subindo com seu filho. E ele lembra Manaus porque Manaus é onde estava passando mais grave essa crise do Covid. Não só pelo fato da doença em si, mas pela própria corrupção instalada lá naquele estado também, de desvios, né, de recursos e tudo mais. Perfeito também essa análise. Só coisa boa. O lado bom, sei qual é o lado bom. O lado bom que eu imaginava meu filho subindo no palco comigo em Manaus. Esse é o lado bom de imaginar. Você tá precisando de plateia, cara. Exato. Aí você falou uma verdade. Eu preciso de plateia. Mas como é que tem plateia? Plateia morre 2.000 plateias todo dia. Como é que pode ter plateia? Só dá indignação.
E por fim, para esse vídeo não ficar tão grande, tem a participação do Seu Jorge, né? Com essa ênfase, com essa força e essa personalidade muito forte que o Seu Jorge tem, né? E aí ele começa a dizer que a ferida está aberta e que é preciso medicar, né? Ou então, na análise do terapeuta em questão, ele diz que pelo menos tem que acreditar que vai ficar bom o paciente, que é o Whindersson. E aí a gente entra numa certa questão da psicologia com a psiquiatria e a terapia normal, mais para o lado dos psicanalistas, porque o medicar o quê, né? Vai medicar o quê? Como é que vai conseguir acessar aquelas dores subjetivas que está na alma, né? Na camada mais profunda, digamos assim, no subconsciente ou inconsciente, a depender da área. A ferida está aberta. Você precisa do remédio até ela fechar. Senão, você vai empalar aqui de novo. Seja sincero comigo, doutor. Fala a verdade. Eu morri. Não morri? Não. Você não morreu, não. Tô na sala, né? Sim. E aí, medicar o quê? Se a psicologia também, ele vai falar das suas dores e o próprio, analisando ali, o próprio Whindersson, ele já sabe de tudo que ele está falando. Ele não consegue mudar aquilo, aquela dor, aquela angústia. E aí por isso que entra, a depender da psiquiatria tem uma visão, a psicologia vem entrar com outra visão e já a psicanálise já vai entrar com outra visão, talvez a mais profunda, né, de tentar buscar um sentido, um significado naquilo tudo, porque curar com remédio, cura até que certo ponto, né? É bom demais, mas até que certo ponto vai conseguir entrar lá na divisão dos ossos e medulas, né? Na divisão da alma, na divisão do id, ego e superego. Então é uma questão a se fazer, uma vez que essas dores, essas angústias, elas vão ter raízes bem profundas, emocionais, né? E aí sabe que tanto crenças como sintomas emocionais só se cura descendo também lá. E aí como é que nesse caso vai se descer? É por isso que tem surgido também a hipnoterapia, né? A hipnose clínica é onde você consegue buscar essas camadas mais profundas do que ficar na superfície. Você consegue ir lá, você consegue buscar as origens e aí sim, talvez você tenha uma facilidade maior de ressignificar, não para que você possa esquecer essas dores, porque não esquece, mas para que você possa lembrar e ela não tenha um sentido tão forte mais contigo. É como você criar novos caminhos neurais para que você possa fugir um pouco daquilo que você vai lembrar, daquelas dores, no caso do Whindersson aí, do seu filho, do que ele tem passado, das suas crises existenciais, mas que não sofra tanto. Por isso que é interessante em todas as áreas, na minha ótica, tanto a hipnose clínica como a psicanálise, a psicologia, a psiquiatria, elas veem como aquele elefante, né? Aquele elefante que o cego foi analisar e 4 cegos e cada um viu um pedaço do elefante para dar o depoimento. Um viu a tromba, um viu a perna, um viu a barriga, outro viu o rabo, e começaram a descrever de forma separada o que era o elefante, até que o sábio disse: não é porque vocês não conseguem ver da forma completa, né? Então eu acho que deveriam se dar as mãos e todas essas áreas de estudos psicossomáticos dar as mãos e não se separar. Mas o vídeo é perfeito, muito emocionante. O Whindersson se supera a cada dia e aquele elefante também no quadro é interessante porque há uma cultura oriental de que diz assim: tem um elefante branco na sala quando vai se tratar de temas muito complexos e muito profundos. Então talvez aquele elefante simbolizou isso também, bem organizado e bem orquestrado ali.
E se a gente for falar da riqueza do vídeo, tem muitos detalhes, muitas nuances. Eu vou pedir que vocês deixem um comentário aí embaixo, ok? Comentem, digam o que faltou pra gente tornar a comentar. E se possível, indicação de algum vídeo. Valeu, tamo junto, se inscreva no canal, siga-nos no Instagram e valeu, até o próximo.